Pessoal, boa tarde. Esse vídeo é para o pessoal dos oitavos anos. Aqui nós vamos estar orientando, dar algumas orientações que não estão no papel, referente ao nosso primeiro laboratório social, né, que nós vamos estar iniciando nesse ano essa nova forma, né, de trabalhar com a filosofia, já que a filosofia, para que ela tenha sentido, acho que vocês já perceberam isso, desde que a gente começou a trabalhar no sexto ano, ela precisa estar conectada com a vida. Só que essa conexão com a vida, ela sempre foi feita através de contação de histórias, através de exemplos do cotidiano, através de ligação com fatos do dia a dia, mas muito de maneira artificial, já que tanto eu quanto vocês estamos limitados pelo ambiente da sala de aula, né? Então a gente consegue muitas vezes transpor os muros da escola, mas só na questão das ideias, na questão da imaginação, na questão do pensamento. Mas eu acho que isso empobrece um pouco tudo que você pode adquirir quando você está trabalhando com uma teoria, com uma ideia filosófica. Ainda mais com uma ideia que tem muito a ver com o nosso dia a dia, que é o pensamento do Maquiavel. E aí a gente começa a entender quando o Aristóteles, que nós estudamos ele, aliás, vamos estudar ele esse ano. Aristóteles ele diz que o homem ele é um animal político, um animal que vive na polis. Então se ele vive na polis, nada mais justo, nada mais interessante que ele investigue, que ele entre em contato, que ele analise a polis que ele está vivendo. Até porque talvez seja a forma mais verdadeira de você entrar em contato com a cultura, com o pensamento, com a ética, com os valores da sociedade do qual você está fazendo parte. Então também é uma forma de você colocar em prática essa ideia do Aristóteles, de que nós somos o animal político. Então, por esse motivo, nós estamos começando o nosso laboratório social. Eu acho que vai ser uma experiência a priori um pouco difícil, mas como tudo que a gente conhece em filosofia, a princípio parece muito difícil, mas vocês nunca deixaram de realizar a atividade, nunca deixaram de realizar um projeto, como o do ano passado, né, da expressão corporal foi super difícil, e também era uma primeira tentativa, e vocês simplesmente brilharam. Então acho que não vai ser diferente com o laboratório social. Bom, e aí nós vamos estar fazendo isso para tentar fazer o quê? Para tentar provar, ou no sentido, provar, validando ou invalidando o que nós estudamos com Maquiavel. Por que isso? Porque a gente não pode ficar limitado só com o meu ponto de vista, no sentido de tentar relacionar o pensamento de Maquiavel com algumas coisas do cotidiano, com algumas coisas da história, com algumas questões da política. Ainda assim, por mais que eu me esforce para fazer isso, essas conexões, ainda assim ela fica pobre. Ela fica pobre porque eu não estou explorando todo o potencial que você pode usufruir quando você está em contato com um pensamento como o de Maquiavel. Lembrando que o pensamento de Maquiavel ele não é uma verdade do mundo, não é uma verdade para o mundo, ele é uma verdade para o Maquiavel. Para o Maquiavel ele é uma verdade. E aí, não é pelo fato de ser uma verdade para ele, que vai ser uma verdade para todos. Então a gente precisa justamente fazer esse tipo de laboratório, para que a gente possa avaliar como que uma ideia como esta, polêmica, as ideias de Maquiavel não são ideias agradáveis, não são ideias poéticas, não são ideias de esperança, não, são ideias frias, são ideias duras, mas são ideias reais. Então quando você fala que você prefere a verdade do que uma mentira, então tá aí, Maquiavel é esse tipo de pessoa. Ele te apresenta as verdades do mundo das relações de poder como elas são, e não como elas deveriam ser, né? Porque tem muita gente que apresenta como elas deveriam ser. O deve ser é uma coisa que Maquiavel não é muito adepto, né? De estar trabalhando com a questão do gerúndio, veremos, pensaremos, analisaremos. Não, para ele é o agora, né? É justamente aquela questão do presente. Então, como nós vamos trabalhar com o laboratório social? Vocês vão lembrar que nós dividimos a turma em 3, 4 ou 5 grupos. O pessoal do Cruzeiro ficou, algumas turmas com 3 grupos, outras turmas com 4 grupos. Já no octogonal, todos ficaram com 5 da parte da manhã, porque as turmas são maiores. A parte da tarde também teve turmas que ficaram com 3 e 4 grupos, de acordo com o número de alunos, para que sejamos justos. Então, cada grupo dividido da sala ficou com um bloco para entrevistar essas pessoas. Que pessoas são essas? Por exemplo, um grupo ficou responsável por entrevistar um advogado, um professor e um policial. O outro grupo ficou responsável em entrevistar pessoas do meio religioso. Outro grupo ficou responsável em entrevistar pessoas do povo. Essas pessoas do povo são qualquer pessoa que você pode abordar na rua, bater um papo e tentar chegar ao que está sendo proposto aí no nosso laboratório social. Tem um outro grupo que ficou responsável por pessoas do meio político.
não precisa ser exatamente um político. Essas pessoas do meio político são pessoas que estão envolvidas diretamente com as casas, com os ambientes onde a política e o poder acontecem de forma mais visível. Congresso Nacional, Câmara Legislativa, ministérios. Essas pessoas estão mais envolvidas diretamente com a política. Então são pessoas que trabalham nesse meio. Não precisa ser exatamente um político. E o outro grupo ficou responsável, os que têm 5 grupos, teve pessoas que ficaram responsáveis por pessoas do meio jurídico. Bom, por que eu escolhi esse grupo especificamente? Porque são pessoas que mais facilmente, tirando as pessoas do povo, na verdade vocês vão ver que elas vão estar muito baseadas, dependendo de quem você abordar, no senso comum, nas paixões pessoais delas, mas os outros 4 grupos, que são grupos de profissionais, pessoas que lidam, que estão envolvidos diretamente com a questão do poder, com as suas mazelas, com as suas virtudes, com as suas benéficas, com as suas questões questionáveis, essas pessoas terão uma visão um pouco, alguns mais frios, concordando com Maquiavel, outros mais distantes, não concordando com Maquiavel, porque é isso que nós temos que fazer, entendeu? Ouvir várias pessoas, várias fontes, vários olhares, para depois formar o nosso. Então, para vocês validarem ou invalidarem o olhar de Maquiavel, o pensamento de Maquiavel, vocês vão ter que primeiro analisar o que as pessoas vão falar, baseado no que Maquiavel disse. Agora tem um detalhe aí, primeiramente, aí já a parte técnica. Vocês vão ter que elaborar o roteiro do que vocês vão perguntar para essas pessoas. Por que eu não dei o roteiro pronto? Porque se eu elaboro o roteiro pronto e entrego para todos os grupos, o trabalho ia ficar muito igual e ia ficar literalmente induzido pelo meu olhar. Então, por esse motivo que eu não fiz o roteiro de perguntas para ninguém. Isso vai ser montado por vocês. Então, vocês vão ter que agir como se vocês fossem realmente um grupo de repórteres. Vocês vão ter que fazer um questionário, fazer direitinho um roteiro, o que vocês vão perguntar, sabendo que tudo que vocês vão colocar no roteiro deve ser orientado pelo que está lá no objetivo do nosso laboratório social, que é tentar validar ou invalidar, provar a validade ou a invalidade da noção de natureza humana de Maquiavel e da noção que envolve a questão da frase, os fins justificam os meios. Entende? Então, para vocês montarem esse laboratório essa relação de pesquisa, vocês vão ter que sentar juntos e montar. Eu acho que umas 3 ou 4 perguntas dá para vocês terem uma noção legal do que as pessoas vão falar. Mas esse roteiro deve ser montado por vocês. Segunda questão técnica. Todo o trabalho é feito por meio de celular. As gravações, a edição, é a ferramenta que vocês vão estar usando para montar tudo isso. Entende? Lembrando que depois que vocês ouvirem o que as pessoas falaram, vocês vão vão fazer uma edição. O que vocês vão editar? Se vocês acham que, baseado em tudo que vocês ouviram, validou, vocês vão montar um vídeo do seu grupo específico, dizendo, não, nosso grupo, as pessoas que nós ouvimos, validaram. Vocês vão dizer os motivos que vocês acham que validaram, ou então por que vocês acham que não validaram, e vão colocar trechos de pessoas falando que provam o que vocês estão dizendo. Entende? Então isso deve ser feito tudo via celular. Professor, a gente pode usar algum outro tipo de recurso tecnológico? Estou dizendo claramente, tudo via celular. Já que vocês dominam essa ferramenta muito mais do que eu, por exemplo, e muitos dos adultos, então por que não fazer uso dela de uma forma criativa? Então, explorem o celular ao máximo, tudo via celular. Outra questão é a data. De 1º a 5 de abril, não vai haver prorrogação. Por quê? Porque já vai estar no limite de eu fechar a nota. Então não tem como vocês não entregarem isso. Então nós vamos, depois de vocês editarem tudo, fazer tudo bonitinho, nós vamos projetar, vamos marcar a nossa apresentação. Estou pensando se vai ser só para gente, alunos, ou se a gente vai marcar uma noite e convidar as pessoas para ver o resultado final do trabalho de vocês. E bater um papo com quem a gente convidar para ver o final do nosso trabalho. Então, isso eu acho que é a explicação, acho que é a orientação chave, né, para que a gente possa fechar bem o nosso primeiro laboratório social. Lembrando que vocês têm que fazer perguntas totalmente isentas. Vocês não podem fazer perguntas também para induzir quem vocês vão conversar, quem vocês vão entrevistar, já responder aquilo que você acha que deve ser respondido. Por exemplo, eu acho que Maquiavel, o que ele falou não é verdadeiro, não se valida, então eu vou fazer perguntas aqui para que as pessoas que eu converse concordem com o meu ponto de vista. Isso é falsear os dados, isso é falsear o resultado do nosso laboratório.
Então vocês não vão fazer pesquisas induzindo as pessoas a falarem tudo que vocês já acreditam. São perguntas isentas dessa indução. Senão eu mesmo teria feito para vocês o questionário entregado para vocês. E aí eu estaria induzindo todos vocês a fazer aquilo que eu queria. Isso não é justo, isso não é filosofia. Isso não é filosofia. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem na escola a tempo, mas não deixem para me procurar no final ou próximo da semana de apresentação do trabalho. Ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês sabem onde vocês me acharam. Valeu!